E aí, galerinha, beleza? Vamos falar de ciência? Então, vamos começar hoje falando do dogma central da biologia molecular. O que é o dogma central da biologia molecular? O dogma central da biologia molecular envolve os três processos, os três principais processos pelos quais uma informação de um organismo é mantido, transcrito e traduzido. Ele é mantido pela replicação, renovado pela replicação. Ele é transcrito em outra linguagem, em RNA, na transcrição, e traduzido em proteína. E esse processo todo, a gente vai começar a falar de cada uma das etapas. A gente vai falar primeiro da replicação. Como referência, a gente vai falar da Pol-3, da Escherichia coli, que é um organismo referência. E o que é interessante observar é que existe muito pouca variação entre DNAs polimerase, certo? Bom, uma das coisas que eu gostaria de começar, é falar do cenário global, qual que é o cenário que você vai observar se você pegar um microscópio muito poderoso e observar o que está acontecendo durante a replicação. Se nós observarmos a holoenzima RNA polimerase, nós vamos observar uma proteína flexível de haste que mantém a DNA polimerase, que é conhecida como proteína Tau. A proteína Tau é presa num grampo grande, e esse grampo ele vai funcionar como um estabilizador sobre o trilho de DNA. À frente dessa holoenzima, nós vamos encontrar a DNA helicase. A helicase ela vai separar a dupla fita em fitas simples. Nesse processo, o que acontece? A helicase vai funcionar como se fossem mãos puxando uma corda, e ela possui um sítio de quebrar as ligações de hidrogênio que mantém a dupla hélice das fitas antiparalelas de DNA. Então, a helicase pouco à frente vai se deslocar, e essa holoenzima vai acompanhar esse deslocamento. Como as fitas são antiparalelas, o que a gente consegue ver? Que você tem duas fitas que se polimerizam de maneira muito diferente, muito distinta. Isso é visível se você conseguir se você conseguir ampliar esse nível de detalhamento. Por que são visíveis? Porque a DNA polimerase ela funciona num sentido, que é o sentido 5' 3'. Sentido 5' 3' faz referência à ligação fosfodiéster que ligam os nucleotídeos, certo? Então ela vai se deslocar no sentido 5' 3', certo? Deslocando-se no sentido 5' 3', as fitas sendo antiparalelas, uma vai ter uma velocidade de polimerização maior do que a outra. Se você observar a fita tardia, ou fita retardada, como é conhecida, você vai conseguir ver que ela forma uma alça. Por que dessa alça? Porque, como ela tem um sentido de polimerização diferente, o deslocamento da holoenzima não dá para ser nos dois sentidos ao mesmo tempo, ela carrega um tanto de DNA, aí vem a primase, que é uma RNA polimerase, que vai introduzir o iniciador nessa fita, e essa fita então tem esse primer vai poder com o primer vai ser possível iniciar a polimerização pela DNA polimerase. Ela vai se acoplar ali e vai conseguir fazer a cópia da fita. E é interessante para pensar que
DNA polimerase não conseguem fazer uma síntese que a gente chama de síntese de novo. O que é uma síntese de novo? Seria, entre aspas, aqui, uma síntese a partir do nada, a partir apenas da fita molde. Então, ela precisa de uma referência para conseguir fazer a ligação fosfodiéster. Então, vem a primase e coloca o iniciador, ou primer, para que a DNA polimerase consiga fazer a síntese. A primase, ou RNA polimerase primase, ela é capaz de fazer a síntese de novo, obviamente. E isso possibilita a polimerização, a atuação dessa enzima, dessa tão famosa enzima. E vamos pensar mais um pouco aqui. Numa fita, eu introduzi um primer e fiz a polimerização. Na outra, eu tenho que carregar um tanto e fazer, né? Ela vai trabalhar nesse sentido. Se uma trabalha nesse sentido, a outra trabalha nesse sentido, carrega e trabalha nesse sentido, sempre. Porque ela tem um sentido de atuação, que é 5 linha, 3 linha. Isso gera o quê? Entre fragmentos híbridos, né? Isso é importante pensar que você tem um RNA junto com um DNA. O iniciador é um RNA. Isso é conhecido como fita híbrida, essa região que tem mais ou menos 10 pares de base de RNA, eles são conhecidos como fita híbrida. A partir dessa fita híbrida, a DNA polimerase age e gera um fragmento. Aí carrega mais um pouco, esse DNA é levado para trás e mais uma alça se forma, aí vem a primase e coloca outro primer que vai ser polimerizado de novo. Isso gera fragmentos entre esses primers. Esses fragmentos são conhecidos como fragmentos de Okazaki, em homenagem ao pesquisador japonês com esse sobrenome. Então, fica bastante evidente que são processos, embora sejam basicamente a mesma coisa, você tem maneiras de se executar um pouco diferentes, porque você tem esse ajuste de sentido, né? De direção e sentido. E vamos entrar agora um pouquinho mais no mundo da DNA polimerase, ou Pol3. Ela é tida como um modelo da mão direita. O que é o modelo da mão direita? É que, olhando para a estrutura da DNA polimerase, eles fizeram uma analogia porque ela parecia uma mão direita, com um dedão e tal, e a ponta dos dedos trazendo os desoxirribonucleotídeos trisfosfatos. E o que é interessante observar? Como que essa enzima, por exemplo, consegue selecionar o desoxirribonucleotídeo e não o ribonucleotídeo, sendo que o ribonucleotídeo é muito mais comum dentro da célula. Isso acontece porque no sítio em que a ligação fosfodiéster é realizada, você tem folhas beta que geram uma incompatibilidade com a presença de uma hidroxila no carbono 2 desse desoxirribonucleotídeo, desse ribonucleotídeo que venha parar lá na região, no sítio catalítico. Chegando lá, essa hidroxila vai gerar uma incompatibilidade estérica, tá? Não histérica, e o resto da reação diminui de velocidade, então esse ribonucleotídeo é excisado da região, né? Retirado, expurgado, como queira. Outra coisa interessante de observar é como que ocorre a reação de formação do desoxirribonucleotídeo, da ligação do desoxirribonucleotídeo 3-fosfato com a fita já sintetizada. Como ocorre a formação dessa ligação fosfodiéster? Quem já acompanhou um processo de reação em cadeia da polimerase sabe que você tem uma alternância de temperatura e tal, mas o mais interessante é que, além dos nucleotídeos que devem ser colocados na reação,
você coloca cátions. E esses cátions, eles vão fazer o quê? Eles vão... um cátion vai ancorar o fosfato gama e beta do desoxirribonucleotídeo trisfosfato, e então vai expor o fosfato alfa para um ataque nucleofílico da extremidade 5' da extremidade 3' no nucleotídeo já inserido. Então, esse hidrogênio da hidroxila foi retirado por outro cátion. Então, isso possibilita o ataque nucleofílico ao fosfato alfa. E aí você tem uma ligação, a formação da ligação fosfodiéster. E a retirada dos outros fosfatos. Bom, voltando para a visão global da coisa, o que nós vamos observar também? A gente vai observar que aqueles fragmentos de RNA que eu chamei de fita híbrida, eles devem ser retirados também. Ninguém tem na célula naturalmente DNA fita híbrida. E aí entra em ação uma enzima que chama RNase H. ASE faz referência à quebra, né, de digestão. RNase H é H de hybrid, né, de híbrido. E ela vai fazer a excisão desses fragmentos de RNA. E depois vai vir outra DNA polimerase, que é a DNA ligase, que vai vir tampar os buraquinhos, assim, por assim dizer. E aí sim você tem uma fita pronta. Aí nós vamos falar dos sistemas também de reparo. É importante falar do sistema de reparo de DNA. E só para alertar, isso foi muito interessante até na época da pesquisa, que ninguém entendia por que a DNA polimerase tinha exonuclease, que a exonuclease ela digere DNA. Então, mas o que uma exonuclease estaria fazendo acoplada à DNA polimerase 3? E então perceberam que ela só atuava quando a conformação da enzima mudava em diminuição de velocidade, ou seja, de pareamento de base equivocada. Então, quando tinha uma base mal postada, mal colocada, a ancoragem que acontece na fenda menor, ela mudava de conformação e a velocidade da polimerização diminuía muito. A DNA polimerase consegue polimerizar numa velocidade de 1000 bases por segundo. E de repente cai mais de 10.000 vezes essa velocidade, praticamente para o processo. Aí a fita muda, a enzima muda de conformação e a fita não metilada, ela se desloca para o sítio de ação dessa exonuclease. Então, um trecho recentemente polimerizado ou sintetizado é digerido pela exonuclease. Nesse sentido, fica bastante claro que essa exonuclease tem uma ação de aumento de precisão no processo de replicação. E a gente está falando coisa na ordem de 100 vezes, né? Então, mas assim, está faltando ainda, né? A precisão comum da DNA polimerase é de 10 à quinta. Com o sistema de reparo, chega a 10 à décima. Com esse sistema, que é o sistema mais simples, nós estamos falando de algo em torno de 10 à sétima. E esse é o processo de replicação. Eu espero não ter sido confuso. E é isso aí. Agora vamos falar de transcrição. Um processo bem mais simples, tá? E a tradução a gente vai falar depois também. A gente tem que falar dos sítios de iniciação, né? Que é o GAT, o GTA e os sítios de terminação depois também.